entregar, fique à vontade, em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje eu vou falar de um assunto que ele traz assim uma polêmica em muitos meios cristãos, em algumas igrejas evangélicas, alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro, e nós precisamos esclarecer. Feitiçaria pega em crente? Né? Nós vamos trabalhar isso hoje. Salmo 91, versículo 10 e 11. Abra sua Bíblia no Salmo 91, versículo 10 e o versículo 11. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim o salmista: porém, tu exaltas o meu... Não, desculpa, errado. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por estarmos aqui nesta noite e pedimos que o Senhor nos traga clareza, revelação na tua palavra, que o teu Espírito venha manifestar a tua presença neste lugar. Traga, Senhor, clareza para os teus filhos, para que nós saibamos como lidar no dia a dia com a tua obra, Senhor, com a nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, a priori, a resposta direta, curta e direta é que não. A feitiçaria não tem autoridade sobre quem está em Cristo. Nós vamos trabalhar isso agora. Feitiçaria não tem autoridade para quem está em Cristo. Existem duas espécies de manifestações. Existe o endemoniamento e o demonizamento. Demonizar e endemoniar. Endemoniar é quando o demônio toma posse da pessoa. Ele toma posse da sua voz, posse do seu corpo, posse de todo o seu corpo. Isso é a pessoa está endemoniada. Agora existe a parte demonizado. Demonizado é quando estamos sob a influência de demônios. O demônio não entrou, não dominou, mas ele está influenciando na parte externa das nossas vidas. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em primeiro lugar, maior é o que está em você. Lá em 1 João, capítulo 4, e o versículo 4, diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito que habita em mim e em você, preste bem atenção nisso, irmão, para não ficar aí com medo de ficar no escuro, com medo de passar na porta do cemitério, com medo de ver um macumbeiro, fica com medo, ver um terreiro de umbanda, fica com medo, tremendo, né? Com medo de passar na frente. Você não precisa ter medo, porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está em Cristo. Você está permanecendo em Cristo. Então você precisa compreender que quem está em você é maior. Nós vivemos numa cultura de nós temos muitos mitos, muitas lendas
a mula sem cabeça, a noiva que aparece, né, e desaparece. Eu cresci ouvindo essas histórias, né, e várias outras histórias que as pessoas criam. Então, essas histórias que amedrontam muitas vezes as crianças, nós trazemos elas para a nossa vida. E às vezes nós aplicamos na nossa vida real, nós acreditamos naquilo de verdade e passamos a não acreditar no poder de Deus. Ah, porque o fulano. Pergunta para mim, macumba existe? Existe, claro que existe. Existe feitiçaria? Existe. Existe feiticeiro? Existe. Existe obra de feitiçaria? Existe. Mas você que realmente entregou sua vida a Cristo, você não precisa ter medo. Se você realmente entregou sua vida a Cristo, você não precisa ter medo, porque maior é o Espírito que habita dentro de mim e de você do que o que habita no mundo, do que a obra das trevas, certo? Depois ele diz em Gálatas 3, versículo 13, que Cristo anulou as maldições. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, na cruz, preste bem atenção, na cruz, Jesus quebrou toda a legalidade que o diabo tinha contra as nossas vidas. Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, tudo está consumado, toda legalidade foi quebrada ali. No Salmo Isaías 53, versículo 1 a 4, diz, ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós recebemos a cura do poder do pecado nas nossas vidas. Jesus, quando ele entrou na minha vida, quando ele entrou na sua vida, ele quebrou, ele anulou todas essas coisas. Ele derrubou isso aí. Mas tem alguns detalhes que a gente vai entrar aqui. Nós vimos em Israel o exemplo de Balaão. Números 23, 23. Balaão foi um profeta, ele era um profeta mesmo, o ofício dele era de profeta. Ele foi contratado pelos amalequitas para amaldiçoar Israel. Ele foi pago para amaldiçoar, né? E quando ele ia amaldiçoar, a palavra de Deus vinha na boca dele e abençoava. Aí ele dizia aqui, ó, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Quando Deus quer abençoar você, meu irmão, quando Deus te abençoa, você tá na posição. Não tem obra de macumbaria, feitiçaria que derrube você. Tem crente assombrado, assustado, que ainda não entendeu a sua posição em Cristo, ainda não entendeu o amor de Deus, ainda não entendeu a segurança em Cristo Jesus. Em Cristo você está seguro, eu estou seguro, nós estamos seguros. O que seria de nós se nós não tivéssemos segurança nenhuma em Cristo? O diabo fazia o que queria das nossas vidas. Mas Cristo, nós estamos seguros dele. E nós precisamos nos firmar nessa segurança. Mas preste atenção em dois pontos importantes na sua vida. Agora vem o outro lado que eu quero entrar aqui. Dois pontos importantes. O primeiro são as brechas que dão legalidade na nossa vida. Jó, uma certa vez, citou, de que queixa-se, pois, o homem vivente?
queixe-se cada um dos seus próprios pecados. As obras da carne, lá em Gálatas 5:19, vai falar prostituição, fornicação, idolatria, feitiçaria. Ali são as obras da carne. Nós cedemos, nós não deixamos Cristo controlar, nos controlar. Fica fácil e o diabo agir, nós damos legalidade. Aí sim, porque a palavra de Deus diz: quem está em Cristo. Mas você dá legalidade para o diabo, deixa ele agir quando você abre a brecha. Então você tem que ficar atento. Ele não vai incorporar em você, ainda tem mais essa. Ele não vai incorporar em você. Mas ele vai atormentar você. Jesus tomou as armas que estavam na mão do diabo. Amém? Tomou as armas, tomou até a chave. O diabo não tem nem a chave da casa dele, que Jesus tomou. Porém, o diabo ele usa de artimanhas, de ciladas, de armadilhas. Ele não tem mais armas. Então, assim, a mulher está lá frequentando um terreiro, e naquele terreiro que ela está frequentando, daqui a pouco ela vê o marido da outra, cuida, um marido bom, carinhoso, cuida dos filhos, ama sua esposa, cuida da esposa. O que ela vai fazer? Ela vai pegar lá no terreiro: eu quero esse homem para mim. Eu vi muitas vezes, eu frequentei terreiro, e eu sei disso. Eu quero esse homem para mim. Aí ela vai lá, pega o nome do indivíduo, coloca lá na farofa da pombagira lá, com cebola, com mel, com um monte de coisa, e entrega. E logo de repente, aquele homem, ele vai começar a ficar um marido indiferente com a sua esposa, arrumando confusão, intriga em casa. E de repente, ele vai começar a olhar para aquela outra, achar ela uma mulher interessante, ele vai ver qualidades nela que ela nem tem, mas às vezes ele vai começar a ver qualidade naquela mulher. E ele vai se interessar. Mas se ele for um crente que está fraquinho, que deu brecha, e ele caiu nessa cilada, ele até vai, se envolve. Mas tem um mistério muito grande no meio dos crentes. Deus revela. E quando Deus revela, a gente ora e quebra e acabou o trabalho de bruxaria. Não precisa mais você ficar aí o tempo todo. Tá vendo? Aquela macumba que Deus revelou. Deus revelou, quebrou. Uma vez eu estava no terreiro e a pessoa foi fazer uma macumba lá pro outro. E a entidade, não foi nem o pai de santo, foi a entidade incorporada. Você tá louco? Você vai fazer trabalho para esse povo? Esse povo trabalha com lágrimas. Trabalha com anjo. Vai fazer o trabalho? Vai dar trabalho para poder pegar. Talvez nem pegue, não funcione. E se funcionar, vai dar trabalho. E se funcionar, mesmo dando trabalho e funcionar, vai ser por pouco tempo, porque eles descobrem. O próprio demônio tem medo, porque ele sabe que quando ele faz uma coisa com o crente, e que o anjo vai lá, pega ele de cacete. Eles apanham no espiritual. Eles apanham. Né? Então, eles têm medo. Mas é preciso que você esteja. Ele bota preguiça para você estudar a palavra. Ele bota cansaço para você vir para o culto, para não receber a palavra, para não vir adorar a Deus. Ele coloca um monte de impedimento para o seu progresso espiritual. Tem gente que não tem cansaço para assistir um jogo de futebol, não tem cansaço para ir para um show, mas quando fala vamos para a igreja, eu estou
cansado, trabalhei a semana inteira, aí eu estou cansado, coloca desculpa. Então essas brechas que nós vamos dando, e Satanás se aproveita dessas brechas, e ele entra, e as coisas começam a acontecer por ali. Não é que o trabalho pega, mas eu dei brecha, toda a brecha que eu dou, eu estou dando legalidade para a ação de demônios, né? Provérbios 26, versículo 2, ele diz assim: a maldição sem causa não se cumpre. Olha, se não tem nenhuma causa, a maldição, ela vai procurar o lugar e vai voltar, ela não vai. Então a pessoa fez um trabalho para você, ele vai rodar. Ele não encontra uma oportunidade para entrar, ele volta. Não tem jeito, não consigo. Aquela pessoa fechou todas as brechas. Eu vou fazer o quê? Eu vou perder meu tempo ali. E a Bíblia ainda diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o servem e os livra. Preste bem atenção. Ele não está dizendo que o anjo do Senhor habita ao redor dos crentes, não. Está na igreja não é passaporte para o céu. Está na igreja não significa que não vai ficar, que o demônio não vai atacar você. O que você vai ser livre, o que vai te dar proteção, o que vai te dar proteção mesmo, é você estar firme em Cristo, é você estar ligado em Cristo, é você estar fechando as brechas na sua vida. Não haver causa para a maldição. O inimigo tenta, mas não manda. Pode haver opressão, pesadelos, acusação, medo, mas não é posse, é perturbações internas. E você tem autoridade para repreender. Irmãos, muitas vezes o diabo, como é que ele age? Como ele age na vida da gente? Pesadelo, insônia. Estou dizendo que todo insônia é demônio, não, tá? Tem insônia que às vezes é um problema químico, orgânico, que precisa de medicação mesmo. Mas tem situação que é demônio mesmo. Tira o sono da pessoa. Acusação. Você vive debaixo de acusação. Você mesmo se acusa. Coisa que Deus já perdoou você há 300 anos. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus perdoou teu pecado lá na cruz. Você já pediu perdão para Deus? Você não precisa pedir perdão toda hora, todo dia, toda semana. Aquilo já foi resolvido lá na cruz, não existe mais. A palavra de Deus diz que os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Uma vez eu estava numa igreja, uma irmã que tinha 22 anos servindo a Deus, e era doida para receber o batismo com o Espírito Santo, e não conseguia, se achava indigna, porque quando era jovem, tinha sido prostituta. Eu falei: minha irmã, Deus não está mais esse pecado, isso é o diabo. Isso é o diabo que está fazendo você lembrar disso. O que você fez lá não interessa mais. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já confessou, você não tem mais que viver debaixo de culpa disso aí. Eu fui ladrão, eu roubei no passado, eu trafiquei, eu fiz isso, não interessa. O passado não interessa, interessa daqui para frente, sua nova caminhada com Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5,
versículo 17, ele diz: portanto, se já estáis em Cristo, nova criatura sois, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo na tua vida se fez novo. Não deixa o diabo ficar trazendo velharia para você, não. Não permita isso. Tudo agora se fez novo na sua vida, em nome de Jesus. Lucas 10, versículo 19, ele diz assim: eis que dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Amados, o Espírito de Jesus Cristo habita em mim, habita em você. Se você recebeu Jesus de coração, não foi uma coisa para... Que nenhuma vez o irmão estava, uma pessoa contando testemunho, disse: rapaz, eu fui na igreja, quando chegou lá, veio aquele monte de gente em cima de mim, aceita Jesus, aceita Jesus, e eu aceitei, na hora eu aceitei Jesus, só para eles pararem de orar, de ficar falando na minha cabeça, mas nunca mais eu voltei ali. Isso não foi uma decisão. E outra vez teve outro que falou: rapaz, eu tive numa igreja que eles falaram tanto para aceitar Jesus, mas forçaram tanto, graças a Deus que eu não aceitei Jesus. Ele falou isso: graças a Deus que eu não aceitei Jesus, dizendo que graças a Deus que eu não tinha aceitado Jesus, porque o pessoal forçou ele. Graças a Deus daquele jeito ali. A gente segue a Cristo por amor espontâneo, revelação. Ele revelou-se a nós, ele se revelou a você, ele se revelou a mim, por isso que eu sigo. Amém? Glória a Deus. O que fazer então? Então preste bem, numa demonização, como eu falei anteriormente, endemoniado você perde todos os sentidos. Um crente não fica endemoniado. Se ele ficar endemoniado, ele ainda não nasceu de novo, ele está só na igreja, mas ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não experimentou o novo nascimento. Porque o crente que tem o selo do Espírito Santo, o demônio não tem mais poder sobre a vida dele. Agora, ele pode ficar demonizado, uma influência externa, como eu falei, brechas. Então, às vezes, faz em casa com a sua esposa, faz você ser um camarada agressivo com seus filhos, né? Faz ser um camarada ignorante no trabalho, não parar em emprego. Tem gente que não para emprego. O que é isso? É a ação de demônio na vida dele, agindo, atrapalhando a vida dele. Então precisa o quê? Mas eu sou crente, mas será que eu não estou dando brecha? Será que eu tenho que verificar como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Então, o que é que eu devo fazer? Se eu desconfio que tem alguma bruxaria, alguém fazendo coisa para mim, eu desconfiei, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou confessar qualquer brecha e fechá-la no sangue de Jesus. Senhor, isso aqui entrou porque eu dei brecha, eu sei que eu dei brecha, realmente eu dei brecha, mas agora eu quero fechar essa brecha. Confessa para Deus, recebe o perdão pelo sangue de Jesus. Depois, use o nome de Jesus. Eu repreendo toda obra de feitiçaria contra a minha vida, em nome de Jesus. Exerça autoridade, você tem autoridade. Vou chamar o apóstolo não sei das quantas, vou chamar o bispo não sei de que lá. Você não precisa disso. Você mesmo conserte sua vida com Deus, confesse para Ele seus pecados e se arrependa, mude de posição, mude de atitude e repreenda seja qual for o demônio que estiver agindo na sua casa. Terceiro, se firme na palavra, do Salmo 91. Depois leia Isaías 54, firme na palavra. Não alimente o medo.
O medo dá força para o inimigo. Outra coisa que o diabo cria força contra a gente é quando a gente tem medo. Quando você tem medo de macumba, meu irmão, pega que é uma beleza. Você morre de medo de macumba. É que nem um cachorro. Você sabia que quando você está com medo, o cachorro fareja? Ele fareja. Agora, quando você não está com medo, ele sabe que você não está com medo. Aí ele fica com medo de você. É a mesma coisa dos demônios. O demônio vê que você está com medo, aí que ele vai te assombrar mais ainda. E aí você vai ficar com medo. E às vezes não é nem o diabo que está fazendo, é você mesmo. Porque você está com tanto medo que você já está tomando o lugar do diabo para fazer as porcarias na sua vida, né? Então é repreender em nome de Jesus. Resumindo, feitiçaria não pega em crente selado pelo Espírito Santo e que anda em comunhão com Deus através do estudo da palavra, da oração e da obediência. O segredo para que você não seja atacado é você andar na palavra, estudar a palavra, colocar a palavra em prática. Não é para os outros não. Tem gente que é bom para colocar a Bíblia para os outros, mas para ele não. Então eu tenho que ler a palavra para mim. Isso aqui é para mim. Eu preciso me consertar. A palavra está dizendo aqui, né? Então estudo da palavra, oração e obedecer a palavra. Obediência. Senhor, me ajuda a te obedecer. Eu quero te obedecer. Porque através da obediência não tem espaço para inimigo nenhum atacar você. Em nome de Jesus. Mas o crente distraído em pecado ou com medo pode sofrer ataques. A solução é sempre voltar para a cruz e exercer a autoridade. Então, amados, nada de medo, tá? Nada de medo. Procure fechar suas brechas, volte-se para Deus, se arrependa na presença de Deus dos seus pecados e diga: Senhor, me perdoa, eu fiz isso, eu falei mal dos outros, eu agredi, eu peguei o que não era meu, eu vi pornografia, e aí por diante. Tudo que for de pecado, confesse para Deus, se arrependa, se volte para Ele na palavra, se volte através da palavra. E pela misericórdia de Deus é tão bom que mesmo aqueles crentes fracos, que muitas vezes sofrem alguma influência de demônio, porque sofre mesmo, Deus revela, a gente vai orar, né? Quantas vezes a gente vai orar pela pessoa e Deus mostra, né? Obra de bruxaria contra a pessoa, pessoas querendo prejudicar, e a gente ora e Deus quebra. Acontece, mas você não precisa viver esse dilema. Você precisa tomar posse, crer e servir a Cristo, obedecer a Cristo. Amém? Uma pessoa mandou um vídeo para mim: porque o demônio materializou. Até o pastor Marcos Feliciano mandaram, que ele tinha dado um testemunho, que um demônio materializou-se e colocou uma cruz, um espeto na cama dele. Ele se sentia dor no corpo, tá? Acontece mesmo, mas aí deu brecha. Se der, porque é o pastor Marcos Feliciano, é o pregador, é um grande pregador, mas quem sabe? Qual foi o homem que está no meio da política, né? Está no meio da política aí. Difícil estar no meio da política e não se meter com sujeira. Porque é pastor, meu irmão, não tem essa não. Política não perdoa ninguém não, mas é todo mundo. Quem garante? E outras coisas mais. O orgulho também, a vaidade. A gente pensa que pecado é só ir para a cama com alguém. Não é não. Ou roubar as coisas dos outros. Mas a vaidade, o orgulho, isso tudo são brechas que a gente abre
para demônio. A soberba, querer achar que faz tudo melhor do que os outros, que é melhor do que os outros, é a soberba. E Deus, Ele está vendo o teu coração e o meu coração. E o diabo está lá te sondando, esperando uma oportunidadezinha para passar uma rasteira em você, jogar uma armadilha. Como ele não tem arma, ele joga dardos inflamados. A Bíblia diz aí em Efésios capítulo 6, dardos inflamados do maligno, ciladas. Há muitos anos atrás eu assisti aquele filme Rambo, e ele fazia parte de um exército, e de repente aquele comandante daquele exército virou corrupto. E aí começou a treinar os homens para fazer coisa errada. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Alguém da minha idade aqui. Só a Cláudia e o Matinelli. Então, o cara corrupto. Ele não quis se envolver na corrupção com aquele cara. Saiu daquele exército. Só que ele saiu sem armas. Ele não tinha nenhuma arma. E ele entrou no meio do mato. E ele conseguiu vencer aquele homem e aquele exército e fazer aquele ser punido, né? Ele armava o quê? Armadilhas. Ele fazia armadilhas. Ele se entendia bem de armadilhas. Então, ele ia para um lugar, fazia uma armadilha, criava uma cilada aqui, outra ali. Eu sei que os caras foi tudo se perdendo, caindo em emboscada, e no final ele conseguiu vencer. É assim que o diabo trabalha. Ele não tem armas. Quem tem arma é você e eu. Mas ele tem armadilhas, ciladas. E a armadilha dele é ativar o quê? O desejo no ponto fraco que eu tenho, que você tem, é onde ele vai ativar ali o desejo para a gente querer satisfazer aquele desejo, aquele ponto fraco. Eu tenho que estar vigiando 24 horas o meu ponto fraco, porque o diabo conhece o meu ponto fraco. Ele sabe onde é. Eu tenho que estar vigiando. Amém? Mas que nós possamos ser conquistadores, vencedores, e receber bênçãos de Deus, experimentar o melhor de Deus para nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar lá no grupo, não tem problema não, tá bom? Eu vou respondendo lá, no grupo da igreja. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar aqui diante do Senhor a tua igreja, os teus filhos, e declarar a tua bênção sobre eles. Que o Senhor visite cada um com a tua proteção, com a tua unção, quebrando cadeias, destruindo fortalezas, e que nós possamos andar em santidade, na tua presença, que nós não venhamos dar lugar ao diabo, porque ele quer brincar conosco, ele quer zombar de nós, se nós dermos espaço. Então nos guarda, nos protege, continua com a tua mão estendida sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa com toda sorte de bênção, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.